Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao InMed Podcast, o podcast promovido pela Associação Médica do Rio Grande do Norte, que tem o objetivo de levar informação confirmada, conferida com profissionais de alto nível para você. E aqui o compromisso da gente hoje é falar sobre um tema muito importante, especialmente nesse que é o mês da mulher, né? A gente vai falar sobre os cuidados com a saúde da mulher. Haja vista que agora, no fim do mês, a Associação Médica vai promover um evento chamado Elas, exatamente, para fomentar o conhecimento, né? Os estudos em relação ao diagnóstico precoce de doenças, ao tratamento, aos avanços, às inovações que estão acontecendo no que diz respeito à saúde das mulheres. Para conversar com a gente hoje aqui, doutora Isabela, cardiologista, que vai falar um pouquinho sobre as condições do coração da mulher. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Michele. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É o mastologista, doutor Flávio, bem-vindo aqui ao InMed Podcast. Obrigado pela oportunidade, Michele. É um prazer estar aqui falando para o público potiguar, a gente falar sobre a prevenção do câncer de mama, diagnóstico precoce, tudo para a nossa saúde das nossas mulheres. E a doutora Socorro, que fala tanto, né, e que estuda tanto sobre o câncer de colo do útero, ginecologista, citopatologista, bem-vinda. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer e espero que a gente possa contribuir um pouquinho mais sobre a informação, principalmente para as nossas pacientes. E o que mudou? Eu queria começar provocando vocês assim, a gente fala muito sobre os cuidados com a saúde, fala sobre hábitos saudáveis, mas nos parâmetros diagnósticos, o que mudou na área de cada um nos últimos anos em relação à saúde da mulher? Queria começar logo com a doutora Socorro aí, que já está há mais tempo no mercado. Então, nós temos uma mudança já implantada na medicina privada, e que em pouco tempo a gente espera que esteja implantada também na saúde pública. Porque o câncer de colo uterino, ele ainda é um problema de saúde pública. O câncer de mama, maior ainda, né? Porque já houve uma época que o câncer de colo foi o primeiro lugar. E nós perdemos isso, graças a Deus, de alguma forma. Hoje em dia, nós somos o terceiro lugar. E, às vezes, nem a classe médica sabe que o câncer coloretal é o segundo lugar. Eu fiquei sabendo essa semana e fiquei muito impactada com isso, não tinha ideia. Exatamente. Nós hoje temos muito mais casos de câncer do intestino, né? E principalmente nas mulheres, do que de colo de útero. E isso vai mudar porque a gente vai mudar o modo de fazer o Papa Nicolau. O Papa Nicolau vai deixar de ser o primeiro exame para a gente tentar fazer essa triagem da prevenção de câncer. E a gente vai passar a fazer o PCR, que é a genotipagem. Ficou muito famoso no Covid, né? Para falar para o público em geral. Então, é mais ou menos o mesmo exame que a gente vai identificar exatamente o vírus. Porque está provado hoje que o câncer de colo de útero, em mais de 90% dos casos, ele é provocado pela ação desse vírus. Pelo HPV. Pelo HPV. E isso aí é uma mudança muito grande. De HPV. Que, assim, catalogados eu acho que tem quase 200, mas que agem no ser humano em torno de 80. E aí tem os mais importantes que são ligados ao câncer e tem os ligados a doenças benignas também. E ter HPV não é sentença de morte para ninguém, tá? Ter HPV, ter o vírus, significa que você tem uma possibilidade de desenvolver. É preciso muitos outros fatores. Então, isso também é importante. Existe uma idade para fazer o exame e não é sentença, né? Isso é muito importante. E na sua área, doutora Isabela, o que é que mudou? Eu vi que os parâmetros, né, para se considerar uma pressão arterial, vamos dizer assim, normal, mudaram, tanto para homens quanto para mulheres. E o que isso efetivamente acaba repercutindo na saúde da mulher? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente deve lembrar que a prevenção de câncer, ela é vista com muita preocupação por grande parte das mulheres. Então, a gente nota essa preocupação em prevenir o câncer do colo do útero, de mama. Até agora, a gente está tendo a prevenção do câncer coloretal como uma meta de muitas mulheres. Mas ainda, o que mais mata na mulher é a doença cardiovascular. Tá? No top 1, principalmente quando a gente entra na idade da mulher climatérica,
e menopausa. Então, quando a gente entra nessa faixa etária, a principal causa de mortalidade da mulher, o que ela mais morre, é de doença cardiovascular. E aí as diretrizes, as sociedades, à luz de conhecimento, de novos estudos, alguns parâmetros foram mudando, tanto para homens como mulheres. Então, nós tivemos o ano passado a publicação da nova diretriz de hipertensão, de dislipidemia, que mudou alguns parâmetros, a necessidade da gente dosar novos marcadores, e cada vez mais na saúde da mulher, particularmente, nós estamos levando em conta fatores de risco que até então eram esquecidos. Então, mulheres que tomam que usam pílula anticoncepcional, mulheres que tiveram diabetes gestacional, eclâmpsia, hipertensão gestacional. Essas mulheres hoje a gente não vê mais como se elas tivessem tido algo na gestação e acabou. Elas têm esse fator de risco, elas acabam carregando esse fator de risco que eleva o risco futuro para as doenças cardiovasculares. E mulheres têm particularidades também na sua anatomia coronariana, na forma como elas se manifestam clinicamente. Então, a gente tem que ter um olhar para isso, para que a gente não subdiagnostique essas mulheres, entendeu? Então, o que a gente avalia de fator de risco global serve para homens e mulheres, mas a forma como a gente deve conduzir tem que ser um pouco diferente, respeitando essas particularidades citadas. E na mastologia, doutor Flávio? A mastologia está passando uma revolução. É mesmo? Eu brinco muito com isso, porque a forma que a gente tratava até 1970 era uma forma extremamente radical. Toda mulher com diagnóstico de câncer de mama era submetida a mastectomia radical, com esvaziamento axilar, retirada de músculo, então causava uma deformidade muito grande, e talvez esse seja o grande temor da mulher em diagnosticar o câncer de mama, achar que ainda é aquele tratamento radical. Hoje, a gente, com o diagnóstico precoce, com a melhora da mamografia, com exames como ultrassom, melhora do ultrassom, melhora da ressonância magnética para a mama, a gente faz diagnóstico de mama muito pequeno, tumores com 0,5 centímetro. Então, uma cirurgia conservadora, uma cirurgia onde a gente preserva a mama da mulher. A gente sabe que a quadrantectomia com radioterapia tem a mesma segurança de uma mastectomia. Então, para a paciente, isso é um ganho muito grande, ela preservar a própria mama, manter a sua feminilidade. As pacientes que a gente precisa fazer mastectomia hoje, a gente já faz uma mastectomia com reconstrução imediata, que isso não era pensado antigamente. Então, na época do meu pai, que eu estava conversando aqui, que ele foi o primeiro mastologista, câncer de mama era mastectomia. Ninguém pensava em outra coisa. Era uma sentença também, né? E hoje não. Hoje a paciente, mesmo quando precisa fazer a mastectomia, a gente faz uma reconstrução e essa mulher vai sair na rua sem se mostrar mutilada. Ela pode botar um biquíni para uma praia, mesmo não tendo mama, né? A gente tem hoje um desenvolvimento de técnicas de diagnóstico e seleção dos pacientes pelo tipo tumoral. Então, a genética está entrando muito nisso, a individualização de cada paciente. Às vezes a gente vê uma paciente com um tumor até grande, mas que quando o oncologista bota lá no papelzinho, calcula todo, diz, olha, o risco dela, o benefício da quimioterapia é muito baixo, é melhor fazer hormonioterapia, então essa paciente não vai para quimioterapia. Hoje a gente pega pacientes com tumores avançados, a gente começa com a quimioterapia e faz uma cirurgia conservadora, diminui. Então isso a gente conseguiu ganhar vida. E o principal hoje, que entrou na mídia nos últimos anos, né, que era uma briga, faz mamografia, não faz mamografia, quando começar a mamografia, a Sociedade Brasileira dizia, começa com 40, o INCA dizia, começa com 50, para com 80, e a gente hoje sabe que não. Então, até pelo SUS, hoje, a gente já tem mamografia liberada a partir dos 40 anos. A gente tem aqui em Natal grupos de apoio que liberam, né, mamografia. A gente tem o Grupo Reviver, que mulheres fazem um trabalho espetacular, onde a gente tem mulheres fazendo mamografia de forma gratuita, com qualidade, mamografia e ultrassom. A gente tem a Liga, né, eu posso falar um pouco da Liga. A Liga, a gente faz reconstrução mamária na hora que está fazendo a mastectomia. Quando a gente começou, eu e Jair, em 2011, a gente teve uma resistência e a gente começou aquela briga, vamos fazer. Dr. Maciel Matias e Dr. Ivo Sério podem botar aqui o grupo de reconstrução mamária, o grupo de oncoplástica. E a gente começou essa oncoplástica na Liga. Então, hoje,
quase todos os mastologistas da Liga são oncoplásticos. Eles fazem a reconstrução mamária ou usam técnicas onde a gente vai ter um resultado melhor. A gente tem alguns grupos, alguns convênios, como a Unimed, que dá um incentivo grande hoje para os pacientes que pagam coparticipação. Eles fizeram o Ano Rosa, onde o paciente vai fazer mamografia e não vai pagar coparticipação. Então, são coisas, atitudes que a gente, como médico, fica feliz, né? Em você ver grupos e pessoas apoiando a causa e incentivando, né? Estimulando as mulheres, porque sabendo que o diagnóstico precoce é quase que cura. Por muito tempo, né, a saúde da mulher, ela entrou muito no eixo logo depois da mamografia, mas começa sempre pelo diagnóstico dado pela ginecologista, né, a ida ao ginecologista, até por uma questão ali da maternidade, a proximidade com o ginecologista acaba sendo, né, muito maior e é o primeiro ponto de contato ali, acho que da maioria das mulheres do meu tempo, eu com 50 anos, né, acho que as de hoje em dia estão sendo mães mais tarde, mas como é que a senhora avalia, doutora Socorro, essa abordagem que não está centrada só na questão da geração, da prevenção do câncer de colo do útero, mas como uma abordagem mais integral da saúde da mulher? Na verdade, a gente vê o ginecologista como o clínico da mulher. Né? Ele é o clínico da mulher. É de lá que saem os pedidos, os encaminhamentos, as solicitações de parecer, os riscos cirúrgicos, né? As primeiras mamografias são sempre a gente que pede. Isso. É muito difícil um paciente nunca ter feito uma mamografia e ir para o mastologista, não é verdade? Só quando sente dor. Isso. Que a dor, na maioria das vezes, não é relacionada com câncer. Isso, a dor, na maioria das vezes, está relacionada com outras questões musculares, né? Hormonais, né? A gente sabe que... muscular. Isso, principal muscular. Interessante, né? Interessante. É muscular. Interessante. Então, a antiga displasia mamária, elas morriam de medo desse nome. Aliás, é um nome inadequado, né? Ele caiu. Tanto que caiu por conta disso. Caiu de moda. Mas é isso. O ginecologista é esse clínico. E vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Eu pedi muitas, e peço ainda. A primeira colonoscopia da paciente somos nós que pedimos. Às vezes, chegou ao médico dizer assim, e por que sua médica pediu? Porque é protocolo. Porque, né, antigamente era os 50, agora é os 45 começar a primeira colonoscopia. E isso é muito importante. Aí, a paciente, mas eu não sinto nada. Eu costumo dizer às pacientes assim, você leva seu filho para vacinar com febre? Não, né? Ninguém leva, nem gripado. Prevenção não é quando está doente. Prevenção é sem estar doente. Então, fazer um preventivo não é porque eu estou com uma coceira, com um corrimento, com uma dor. É porque eu estou bem e eu vim fazer minha prevenção. Então, e aí segue o barco. Então, quantas vezes num pré-operatório simples de uma patologia de colo, que vai ser uma pequena cirurgia, a gente já diagnosticou HIV positivo, a gente já diagnosticou. Está um boom de sífilis na cidade, né? E hoje a gente pede as sorologias, né? Porque isso faz parte, é prevenir. Às vezes eu até digo, é uma pequena cirurgia, eu digo, não, eu não vou cancelar a sua cirurgia se você não trouxer. Mas você precisa fazer. Então faça depois e traga o VDRL, né? Se ele chega positivo, a gente não vai operar, claro, né? Mas são essas coisas que está na mão do ginecologista e vai continuar na mão do ginecologista. Tem uma coisa interessante, que houve uma época onde havia uma briga entre mastologia e ginecologia, que era a reposição hormonal. Então, isso até pouco tempo atrás ficava. O mastologista dizia, sou contra. O ginecologista, mas eu preciso da qualidade de vida da minha paciente. E a gente sabe que a reposição hormonal não é o que causa câncer. Tem muitas outras coisas que causam câncer. Não é o remédio que vai dar câncer. Ela pode ter câncer tomando ou não tomando a medicação. E então, esse é um tema que evoluiu muito. Isso vai ser abordado no evento E também. tem impacto no coração também, a reposição hormonal? Olha, a reposição hormonal, eu diria que muito se vem para eu dar opinião se é seguro ou se não é seguro. Então, na cardiologia, a reposição, eu diria que ela é neutra. O que eu tenho que definir é
quem é o paciente de risco para reposição e quem é o paciente que está absolutamente seguro. Via de regra, é muito seguro fazer reposição hormonal do ponto de vista cardiológico. Vai reduzir evento cardiovascular? Provavelmente não. Vai induzir evento cardiovascular? Provavelmente não também. Mas a qualidade de vida que a mulher ganha, ela é tão significativa que sempre vale a pena. Agora, eu tenho que identificar quais são os grupos de risco. Então, tem mulheres que já operaram o coração, que têm próteses valvulares. Essas próteses, elas são suscetíveis à trombose. Então, a gente tem como o estrógeno, o estradiol, uma substância que não é adequada, entra na categoria de maior risco. Mulheres com cardiopatia grave, que já tiveram infarto, que já mais de uma vez, ou que tiveram múltiplas angioplastias. Então, a gente também seleciona, assim como o mastologista vai selecionar na reposição, quem é aquele grupo que a reposição pode ter mais malefício do que benefício, no sentido de qualidade de vida. A gente também não pode dar qualidade de vida para um paciente e ela ter risco de ter um AVC, por exemplo. Então, a cardiologia, ela faz um pouco essa triagem, qual é a mulher que é de alto risco para reposição e qual é aquela que a gente sabe que vai se beneficiar. Via de regra, a gente impulsiona as mulheres a fazer, porque a qualidade de vida é importante. E quais são os fatores, né, que mais incidem sobre a saúde da mulher nas áreas de vocês? Os fatores externos ou os fatores hereditários e internos? Bom, eu posso falar da mama de uma forma mais ampla e vai também coincidir muito com os outros. A gente sabe que quanto mais velha a população, maior a chance de ter câncer. Então, eu estava brincando aqui que a minha paciente hoje em tratamento mais velha tem 101 anos. E a mais nova que eu tive, 18. A gente sabe que o estresse é uma das causas de doença. A história familiar em torno de 5 a 10%. Então, se você for fazer um questionamento, quantas pessoas têm pai, mãe, irmãos que tiveram câncer de mama, em torno de 5 a 10% apenas. Eu achava que fosse mais. Eu achava que fosse mais. Eu achava que fosse 50%. Não. Porque a primeira pergunta que fazem, tem histórico familiar? Porque quando tem um histórico familiar, a chance é maior. Porque veio muito com aquele frisson da Angelina Jolie, isso, né? Isso. Mas a Angelina Jolie é mutação genética. Aí ela fez o teste. Mas parece pequeno, mas é importante, né? É importante. Quando você pensa em 100 mil, né? Quando você pensa em 100 mil, né? Mas é 5 a 10% de pessoas que vão ter, ou 5 a 10%? Que tem câncer de mama, 5 a 10% tem histórico familiar de primeiro grau. Fosse o peso na possibilidade de nas mulheres que têm câncer de mama. A gente está falando hoje no Brasil em torno de 76 mil novos casos. É muito, né? E no Rio Grande do Norte, 1.160 novos casos. E qual a letalidade do câncer de mama hoje? Em torno de 20%. Ainda é alto, né? É muito alto. Quando a gente vê em alguns cânceres infanto-juvenis que tem uma possibilidade de recuperação de mais de 90%. O tempo de diagnóstico, né? Você vê hoje, mamografia é o principal exame, continua sendo, é um exame seguro que a gente tem que desmistificar, que é outra briga que a gente teve aí, né, há pouco tempo atrás. Algumas pessoas falando que a mamografia dava câncer de mama, tireoide, da radiação. Câncer de mama, câncer de tireoide. Aí eu disse, gente, mas doutor Flávio, não chega para mim que as mulheres que fazem mamografia têm mais câncer? Eu digo, não. As mulheres que fazem mamografia fazem diagnóstico. É para isso que a gente faz o exame. É para diagnosticar, não é o exame que está dando câncer. Se você não faz o exame, você só vai descobrir daqui a 5, 6 anos, quando o tumor, que era de 3, 4 milímetros, já tornou um nódulo de 5, 6. É o diagnóstico precoce que faz a gente conseguir curar. Doutora Socorro falou que o câncer de colo do útero deixou de ser um dos primeiros para ser o terceiro agora, né? Ao que se deve isso? Em primeiro lugar, ao boom do diagnóstico na mastologia e também no câncer coloretal, né? Houve um acréscimo muito grande, a gente tem mais acesso aos exames. Eu costumo, às vezes, eu tenho alunos, né, alunos de medicina, lá na Liga a gente faz uma parceria com a UNP, e eu digo, olha, ressonância magnética, quando eu estudei, era quase ficção científica, Sim. né? E hoje é um exame corriqueiro, né? Bracterapia, que é uma radioterapia intracavitária que se faz para faz até um pouco para mama também.
há 30 anos, mais ou menos, era uma verdadeira tortura. A mulher se internava e ficava com um radiotransmissor intravaginal de um dia para o outro. Nossa. Hoje, essas sessões são de 15 minutos, 30 minutos, são variadas. Então, tudo evolui. Né? Tudo evolui. E aí, foi mudando. Agora, nós, no Brasil, não fomos competentes para diminuir os nossos níveis de câncer de colo ao longo desses 60 anos. O exame de Papa Nicolau é da década de 40. Instituído mesmo no país, foi lá para 1980, né? Quando foi assim, que o SUS encampou. Porque as coisas sempre chegam primeiro no privado, né? E o impacto da vacinação do HPV? Já tem um dado ou é muito novo isso, né? Para nós aqui não. Não mas, tem, né, por exemplo, ainda. a Austrália já diz que em 2030 vai ter... Vai não ter mais. Não vai ter mais. Reino Unido... Vários lugares. É porque incorporou no SUS não faz tanto tempo, né? Entrou, Talvez já tem 10 anos, não tem? Tem mais. Tem mais no SUS? Eu tinha até... Porque para você avaliar o impacto a longo prazo, acho que foi né? 2014. Você tem que ter... 2014. Eu achava que tinha uns 10 anos. Então, exatamente, mais ou menos isso. Eu acho que foi 2014 e aí depois passou para ser a dose, uma dose só. Porque os estudos mostram que são 3 doses de praxe. E se você for vacinar fora de data, porque também pode vacinar fora do prazo que é estipulado em bula. Aí você tem que fazer as 3 doses no geral. Mas uma dose só tem uma imunogenicidade muito semelhante. Então, para países que são mais pobres ou que têm uma política que não atinge, porque às vezes não é questão de dinheiro, a gente sabe disso, né? Então, o que a gente está fazendo é uma dose, né? É coisa de 5% de diferença. Entendi. Então, já tem impacto, muito impacto. É, um impacto muito bom. E aí, os outros países estão. E então, a prevenção, a gente tem 4 pilares, vamos dizer assim. A primária que é desde a educação, que aí a gente precisa, né, reforçar um pouco de responsabilidade no ato sexual, né? Porque eu costumava muito dizer para as minhas pequenas pacientes, a partir desse momento agora quem vai tomar conta da sua saúde é você, não é mais mamãe. Não é isso? Com certeza. Porque ela está assumindo uma outra realidade. É um passo importante para a vida adulta. E aí, quando isso começa muito precoce, essa responsabilidade é quase impossível. Né? E aí a gente sabe que quanto maiores contatos sexuais, maiores vírus, maiores chances de você ter essa cadeia de vírus aí maior. Então, tem isso. Aí tem a vacinação, que precisa ser... não há motivos, né, para não vacinar. É uma vacina segura. Quando começou, saiu no Fantástico, menina desmaiando, nada daquilo foi provado. Isso é muito, né, oba-oba. Aí, atingir taxas eficientes da triagem, né, do exame que dá o diagnóstico. E tratar precocemente as nossas pacientes. Tudo isso tem que ser feito. Tudo isso faz parte da prevenção. Até tratar quem está doente, sim, porque senão ela vai morrer. Uma coisa interessante, a gente sempre fala de obesidade, né? Então, no câncer de mama, tirar a mulher do sedentarismo é uma coisa que já ajuda. É um fator de risco grande, uma alimentação adequada, evitar bebidas alcoólicas e café, cigarro. Os ultraprocessados, cigarro, álcool. Isso. Agora, o que me chamou a atenção no último congresso que teve em San Antônio, a gente fez aqui, a mastologia reuniu e fez uma atualização do estado de Santo Antônio. O que mais chamou a atenção para a gente é que bebidas, mesmo de forma moderada, se equivale ao cigarro em fator de risco para o câncer. Então, isso ficou todo mundo assim, pá. Aí depois do almoço, depois da reunião, disse, vamos jantar. Aí digo, água. Doutora Carla me falou isso numa entrevista recentemente, então, sobre o risco do álcool. Você quer o quê? Água, quero água. Porque é uma mesmo droga em formas moderadas, social, né? O álcool é fator de risco semelhante, foi comparado ao cigarro.
É muito grave. E álcool é a única droga que a gente tem que se justificar de não usar, né? Sim. É verdade. Você não Muitas vezes bebe? você tá no encontro, como você não bebe? Como você não grávida? aceita, né? É a primeira Não é se fosse estiver em idade fértil, né? É quase que uma afronta você não beber, né? Quando você está num evento social. Na parte cardiológica, os fatores de risco maiores são os externos ou mesmo os internos? Existe um grande misto, né? E aí a gente vê. Para infarto, vou falar de doença comum, porque existe a genética para doença rara e a genética para doença comum. Então, para a doença coronariana, que é aquela que leva infarto, existe sim um fator genético, principalmente se seu parente de primeiro grau teve evento jovem. Então, vamos supor, eu tenho um pai que infartou antes dos 55 anos. Existe uma grande chance de eu ser predisposta. Ou se minha mãe infartou antes dos 65. Então, é considerada doença cardiovascular prematura quando o homem teve antes de 55 e a mulher teve antes dos 65. Então, quando a gente identifica isso, a gente pontua um paciente com maior probabilidade genética de ter para infarto. E existem doenças que são genéticas mesmo, mas elas entram no contexto de doenças raras, como arritmias genéticas, como cardiomiopatia hipertrófica, e aí vem uma série de doenças um pouco mais raras, que aí é um nicho um pouco mais específico da cardiologia. Mas para as doenças gerais, sim, para doença coronariana e infarto. E é óbvio que tem também. Tem história familiar para obesidade, história familiar para diabetes, para hipertensão. Então, se você foi criado num ambiente obesogênico, com todos esses fatores de risco, a sua probabilidade é de ter também, de você ter esses fatores de risco que são silenciosos, como a gente falou aqui. E aí eu também. te devolvo uma pergunta que você fez para a doutora Socorro, né? Você falou sobre a vacinação do HPV. E as canetas, né, que combatem a obesidade, né? Elas vão também ter uma repercussão grande nas doenças ou nos problemas? O que eu falo muito para os meus pacientes, o cardiologista hoje também assumiu esse protagonismo nessa prescrição, porque tudo se começa com a avaliação da eficácia no paciente diabético, aí depois vai testar a segurança dessas drogas no contexto cardiovascular. E para o paciente bem selecionado, as drogas semaglutida, tirzepatida, que são as das canetas, elas mostraram redução de eventos cardiovasculares. Mas é o que eu falo, nós somos contra a prescrição por futilidade. Então, eu acabei de voltar de viagem, eu quero perder 3 quilos. Então, a gente tem que entender que houve uma população estudada. Quem? Vamos falar em linhas gerais. Via de regra, em quem tem índice de massa corporal de sobrepeso ou obesidade, geralmente eles estudaram a população com IMC acima de 27, ou obesidade acima de 30, inicialmente com diabetes, e depois começaram a pegar a população de alto risco. Risco para infartar, a população que estava apresentando apneia do sono, mas sempre, inicialmente, avaliando esse perfil mais sobrepeso e obeso. Então, se você tem aquele paciente que se encaixa nesses perfis estudados, elas realmente reduzem o risco de novos eventos cardiovasculares ou de eventos numa faixa entre 20% a 25%. Então, é uma droga muito importante, redutora de mortalidade e que a gente deve sim considerar, mas nunca como futilidade, capricho, né? Isso eu digo muito às minhas pacientes, que não basta ela perder a fome por conta do medicamento. Porque senão, quando ela parar o medicamento, ela vai voltar a comer como ela comia antes. Já tem isso, ela né? tem que fazer uma reeducação alimentar, aprender a comer de forma correta, ver a quantidade de alimento que ela precisa e a prática de atividade física associada. Se você for só botar só a canetinha, perdeu o apetite e parou de comer, quando você parar a caneta, você vai ganhar tudo de volta. E já tem esse dado, né? O estudo mostrou que 80% dos pacientes que pararam o uso desses injetáveis ganhou peso, voltou para sua estaca inicial. Até hoje um paciente me perguntou, isso é efeito rebote? Não, efeito rebote é quando você passa a ganhar mais. Não, você volta o que você era. Então, é uma oportunidade desses pacientes readequarem, mudarem o estilo de vida mesmo. Mas o que a gente não pode esquecer é que a obesidade também é uma doença crônica. Então, vale aqui o questionamento, será que os verdadeiros obesos que hoje usam por indicação formal vão conseguir ficar sem essas canetas? É uma grande pergunta, porque a gente está vendo aí bariátrica que voltou a engordar, né? Pois é, eu ia dizer exatamente isso. O número de pacientes que a gente vê que fez bariátrica e que volta a engordar
é bem elevado, né? Na minha formação de cirurgia geral, eu fazia na Santa Casa de Belo Horizonte e a minha equipe era quem fazia cirurgia bariátrica, doutora Galzuinda, doutor Eduardo, doutor Célio Nogueira, era a equipe que era responsável pela cirurgia bariátrica do hospital. E doutor Eduardo Nacu disse uma coisa que eu gravei para sempre. Disse, é uma excelente cirurgia no estômago para um problema que está na cabeça. Ai, olha só. E Aí a eu gente parei vê e fui claramente. refletir. Realmente a pessoa come de forma compulsiva. Ela está estressada, ela come. Ela vê a comida, ela fica louca para comer. Então é um problema que está na cabeça. A gente tem que educar o paciente. A gente tem que reeducar o paciente. Então, se a gente não fizer isso, não adianta cirurgia bariátrica, não adianta E caneta. quando os planos de saúde, não sei atualmente, mas quando eles liberavam essas cirurgias, eles exigiam um tratamento psicológico, um Isso. acompanhamento psicológico pré. Nutricionista, cardiologista, Isso. E precisa pneumologista. ter depois. Agora, o que o paciente fazia? Ele fazia tudo o que precisava antes. Isso. E depois não mantinha, né? Depois, a coisa mais fácil era não voltar, né? Porque antes ele não conseguiria se operar se ele não provasse que tinha cumprido todas as etapas. Aí esse é um grande problema, porque muda toda a sua visão corporal. Você perde, às vezes, metade de você em peso, né? Perde. né? E aí, como é que você se enfrenta depois, inclusive diante do espelho, né? Que dá uma crise de identidade, né? Disso. E aí eles abandonam e aí dá... E para a mulher, essa questão do peso, a gente vai também debater isso, é complicado, principalmente na menopausa. A gente sabe que na menopausa tem um aumento significativo do peso, as mulheres... Metabolismo muda. Tem mobilização de gordura para a região abdominal, que classicamente para a gente da cardiologia é a gordura mais perigosa, mais inflamatória. Então, essa consciência que a gente deve ter em casa, de consciência alimentar, consciência do hábito do exercício, ela tem que ser triplicada no período da menopausa da mulher. Eu acho que todas as mulheres que estão passando por isso, ao ouvirem, sentem isso na pele, né? Falava, antes eu comia não sei quanto, eu não engordava, agora eu não posso comer metade disso, que meu ganho de peso é mais fácil. Agora, meu abdômen tudo marca, né? Então, isso aí, quando a gente avalia a mulher, é mais complicado ainda, porque o homem pode ter testosterona boa até os 90 anos, né? É igual como elas às vezes acham que vão engordar por causa do anticoncepcional. E a gente diz, não é o anticoncepcional que lhe engorda, o que lhe engorda é o que você come. Exatamente. É outro mito, né? Que precisa ter. As pacientes chegam para mim, mas doutor, eu não como nada. Eu digo, minha filha, então você vai ser estudada. Porque eu engordo quando eu começo a comer doce, comer massa. Eu não conheço ninguém gordo que não coma. Diz que a estratégia é fazer um diário, né? Ele não sabe, comi tanto. ele não percebe o que ele está comendo. A pessoa que come compulsivamente está... Exatamente, é uma questão de percepção. Aí você passa e está uma pessoa mais gordinha assim, geralmente ela está comendo alguma coisa. Ela nunca está sentada numa mesa se não estiver comendo alguma coisa. Vocês todos vão participar do evento, né? Vamos mostrar, Rodolfo, o banner do evento, o evento Isso. Elas, né? Que vai acontecer na Associação Médica. Vai ser sábado e domingo? Sexta e sábado? Sexta e sábado, 27 e 28 de março. Conhecer para cuidar e prevenir. Então, assim, grandes nomes aí da saúde vão estar juntas nesse evento que traz, né, que é muito mais do que um bate-papo, sim, ali sim, um encontro científico, né? Como é que foi pensado esse projeto? Quem pode participar? Eu não sei se você está mais... Eu participei um pouco das reuniões. Por ser multidisciplinar, nós pensamos muito nos profissionais que trabalham com mulheres. Então, por exemplo, a mim, como cardiologista, me interessaram muito os temas da endócrino, da prevenção do câncer, de como eu devo triar no meu consultório aqueles pacientes que eu devo encaminhar para outros especialistas. Então, ele é muito para trazer esse alerta de que cada especialidade pode ser o clínico geral da sua paciente feminina. Então, foi pensado justamente para que cada profissional que trabalhe com mulher conheça as principais patologias que envolvem. Então, nós vamos ter temas, já vê que a gente falou muito da compulsão, então nós vamos ter também o contato com a psiquiatria, nós vamos ter palestras sobre temas legais relacionados à mulher, né? Então, a parte jurídica. Então, é o que é tudo que está relacionado à saúde para que a gente possa reconhecer
eu vou tratar a parte cardiológica, tá certo? Mas eu posso pegar uma prescrição de uma reposição hormonal e não gostar. Falar, eita, não tem uma testosterona aqui que eu não tô gostando, né? Então, peraí, vamos rediscutir isso. Daqui pode estar te causando mal. Eu posso triar, como a doutora Socorro falou. Eu também peço muitas vezes a colonoscopia, porque lá nós vamos ter um evento sobre isso, sobre a saúde oncológica da mulher como um todo. Então, o objetivo é justamente isso. Então, nós vamos, todo mundo que trabalha com a saúde da mulher na nossa área, clínico geral, quem faz atenção primária, enfim, quem faz principalmente a parte clínica da mulher, esse evento foi voltado para isso. Então, é de fato um evento científico para profissionais da área da saúde. Exatamente. Voltado para o tratamento de prevenção do câncer para a mulher. Também. Né? Muito importante. Eu acho que... E principalmente isso. Foi um evento que... Houve um primeiro, eu até perguntei para a Rosana, mas bem mais restrito. E esse abriu para exatamente para a multidisciplinaridade. E isso é que... Inclusive, reumatologia, porque eu estou voltando com a programação aqui na minha cabeça. É tudo, Então, vai ter a reumatologia, psiquiatria, dermatologia. Assim... Eu que faço a parte clínica no consultório, eu estou extremamente curiosa de participar, de ouvir o que os colegas têm a dizer. Quantas vezes eu recebi paciente para reposição hormonal que quem me mandou foi o oftalmologista. Olha oftalmologista? Porque a mulher, por ser cura ocular. Olha, que interessante. Pois é muito interessante. Esse cuidado compartilhado, né? E quando a gente chega na mastologia, hoje, a nossa contraindicação, a única, é que a mulher tenha tido câncer de mama. Essa a gente diz assim, olha, infelizmente você vai sofrer um pouquinho. O restante, mesmo ela sendo de família de risco, a gente vai orientar e vai dizer, olha, você vai ter que ter cuidado, sempre estar olhando, sempre vindo aqui, fazer um controle, fazer uma mamografia com 6 meses, fazer ultrassom, se for uma mama que a gente tenha dúvida, uma ressonância, mas a gente não vai privar essa mulher de ter vida normal. Né? A gente sabe que a reposição hormonal evita ressecamento vaginal, infecção urinária de repetição, melhora a pele, melhora o humor, melhora a qualidade de vida da mulher. E é isso que a gente quer. É vida. Sono. Sono. A parte da urogenital, principalmente na paciente pós-menopáusica, assim, a gente chama de síndrome urogenital atrófica, né, da menopausa. É muito importante que seja bem conduzida, porque a gente encontra muita paciente que deixa de ter relações, porque não consegue, e por uma coisa muito simples, porque o hormônio que a gente faz vaginal, ele tem, ou ele não passa, tem um tipo que nem passa da barreira, é só absorvido lá, ou ele passa minimamente, e não tem essa possibilidade de algo que você vai usar 2 vezes por semana vaginal, vale lhe fazer uma recidiva de um câncer de mama, né? Então, isso já está bem estabelecido. E a melhora é demais. E não só isso, não só o fato de não ter relação, mas secreção vaginal e infecções urinárias de repetição. Não consegui nem colher o preventivo. Não consegue passar o aparelho. Não consegue passar o aparelho, às vezes. Gente, dá uma pausa aqui, porque olha só, como a doutora Isabela falou, as doenças cardiovasculares realmente matam muitas mulheres, né? Por isso, fazer um diagnóstico, fazer um acompanhamento assertivo é muito importante. E o InMed Podcast tem o patrocínio, tem o apoio do Incor Natal. O Incor Natal, que tem toda uma estrutura que está voltada para uma equipe também multidisciplinar, dá todo o atendimento a quem procura o atendimento por lá. Então, vamos conhecer um pouco mais do Incor Natal? Há mais de 30 anos, o Incor Natal tem o orgulho de cuidar do que existe de mais importante: a saúde do seu coração e o bem-estar da sua família. Ao longo dessa trajetória, construímos uma história baseada em confiança, dedicação e excelência na cardiologia. Mais do que tecnologia e estrutura, acreditamos em um atendimento humano, próximo e atento às necessidades de cada paciente. Com o passar dos anos, ampliamos nossa estrutura física, investimos em tecnologia de ponta e expandimos nossas especialidades médicas. Hoje oferecemos um cuidado completo para toda a família em todas as fases da vida.
Nossa clínica está localizada na Avenida Miguel Castro, 1141, em Lagoa Nova, um espaço dedicado a consultas e exames não invasivos, preparado para atender desde o período fetal até a terceira idade, sempre com conforto, segurança e acolhimento. Para situações de urgência e emergência, nosso pronto-socorro funciona 24 horas no Hospital Rio Grande, no bairro Tirol. Lá contamos com uma equipe experiente e qualificada, além de uma moderna estrutura com hemodinâmica avançada, amplo centro cirúrgico e UTIs exclusivas. Realizamos uma variedade de exames e procedimentos, como ecocardiograma, teste de esteira, implante de marca-passo, cateterismo cardíaco, angioplastia, entre outros. Além de exames de imagem com tomografia computadorizada realizada em equipamento de última geração. No Incor Natal você encontra em um só lugar uma equipe completa, especializada e preparada para cuidar de você e da sua família com atenção, respeito e carinho. Incor Natal, vamos além da cardiologia. Há mais de 30 anos no seu coração. Agende sua consulta ou exame pelo telefone 84-3204-0350 ou, se preferir, pelo WhatsApp 84-4009-1000. Pois é, e se você quiser agendar uma consulta, o Incor Natal, né, atende pelo 4009-1000 ou 3204-0350. Seguindo aqui com o nosso podcast, os cuidados com a saúde da mulher. Ainda existe muito mito em relação ao cuidado com a mama, doutor Flávio? Muito, Michele. Muita desinformação? O medo é o principal, né? Então, a mulher, às vezes, algumas até hoje têm medo de se tocar. Tem medo de se olhar. Então, eu digo para minhas pacientes, a melhor hora de você se examinar é na hora do banho. Você está com a mão ensaboada, passa a mão com carinho, olhe para sua mama quando você for para o espelho, quando você for pentear o cabelo. Olhe se sua mama está do mesmo jeito que estava no mês passado. Ah, Flávio, começou a ficar diferente, a areola está ficando diferente, está saindo um líquido, a pele está enrugando, tem alguma coisa diferente. Procura um mastologista. Você, na hora do banho, você nunca sentiu nada. Aí agora você começou a sentir. Não espere 1 mês, 2 meses, não. Já corra no mastologista para a gente poder avaliar. Né? Então, a mulher tem medo de se tocar, tem medo de deixar alguém tocar, tem mulher que se esconde. Eu já tive paciente que descobriu o câncer de mama se tocando, viu que era um câncer, que aquilo estava aumentando, brigou com o marido para que o marido dormisse num quarto e ela no outro. E ele não visse aquilo ali, aquela doença. Mulher que começa a botar toalha na outra mama, porque uma está ficando deformada, aí ela vai e deforma com a toalha a outra para não chamar a atenção. Então, desmistificar, saber que quando diagnosticado cedo, tem chance de cura. E isso fazer exames de rotina, se tocar, se examinar, não ter medo de falar. Porque às vezes você está com a dúvida, não tem coragem de falar procurar um mastologista, mas fala para a ginecologista, ou foi numa conversa com a cardiologista e disse, olha, mas deixa eu falar um negócio, eu senti um negocinho diferente na minha mama. Mesmo que a cardiologista diga assim, olha, não é minha área, mas procure tal profissional, procure uma pessoa, né? A gente não tem medo, na medicina às vezes parece que tem um ego muito grande, e você diz assim, isso não é minha área. Não, a gente tem que ter a consciência que não é minha área, você vai procurar uma pessoa que é especialista, procure fulano de tal que eu conheço, que eu recomendo, vá lá, ele vai lhe examinar direito, se não for nada, ótimo. Mas a gente tem que tirar esse mito. Quantas vezes num pré-operatório tem uma pequena alteração, por exemplo, num coagulograma, e eu digo, você vai para o doutor fulano, que é hematologista. Pode ser que ele diga assim, isso é uma besteira. Mas ele manda escrito para mim, e aí eu sei que posso lhe operar. Não é, porque realmente não é o meu dia a dia. Então, eu preciso ter uma segurança para isso. É exatamente isso. E na parte de ginecologia, é exatamente igual. Quantas pacientes chegam que nunca fizeram um preventivo? Isso por quê? Por constrangimento de deitar na... Por vários motivos. Por medo, porque dizem de tudo que vão botar o útero dela para fora, né? Porque não sentem nada, como eu disse antes, né?
acha que para ir tem que estar sentindo alguma coisa. E porque a mulher também, muitas vezes, ela entra naquele ciclo grávido puerperal, que é onde ela precisa fazer o pré-natal, depois ela entra no cuidado dos filhos e depois ela entra naquela bola de neve, apesar da gente saber que a mulher procura muito mais o médico do que o homem, sim, mas esse círculo acontece. Aí ela deixa de ir depois que tem os filhos. Isso é muito comum. Doutora Socorro falar uma coisa que é interessante, é o dia a dia da gente no consultório. A mulher diz, doutor, faz 3 anos que eu não faço minha mamografia, meu ultrassom, porque eu estou cuidando da minha mãe. Eu disse, olha, mas se você não se cuidar, exatamente, você vai adoecer, você vai morrer, sua mãe vai continuar. E outra pessoa vai lhe substituir no trabalho, vai se substituir no dia a dia. Então, a mulher tem que se conscientizar que ela precisa, além de cuidar dos outros, ela se cuidar. Né? Às vezes o diagnóstico de câncer põe isso na cabeça da paciente. Ela diz assim, ei, peraí, agora eu tenho que parar e me cuidar. E por acaso, algum de vocês já se deparou com um novo contexto, onde o paciente chega, né, para o consultório, não com a queixa, ou com uma pergunta, ou com um sintoma já estabelecido, mas com um diagnóstico. Eu vi isso aqui no chat GPT, eu tô com isso. Tá acontecendo. Tem acontecido com vocês em algum momento? Eu sempre digo a eles que o Dr. Google, o curso dele é muito rápido. Demais. É um atalho grande, né? Aparece, agora eu tenho visto que aparece, mas muito motivado por desinformação. Então, a rede social, ela tem um valor muito importante na informação e na desinformação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e a gente acaba gastando um tempo danado, né, no consultório, assim, até você desmistificar uma informação. Então, eu vou dar um exemplo na minha área, você já deu exemplo na mamografia. Na minha área é a cisma, que remédio de colesterol faz mal, que remédio de colesterol vai dar demência, que remédio de colesterol causa problemas musculares, né? Então, até a gente provar, assim, até a gente convencer o paciente que um remédio de colesterol bem indicado vai, pelo contrário, vai evitar que você tenha problemas cardiovasculares e demência. Nossa, às vezes não é em uma consulta, nem 2. Às vezes ele tem que bater cabeça, às vezes você tem que mostrar que ele está tendo aterosclerose porque ele não quer. Então, eu estou falando de um problema bastante corriqueiro de que é difundido em rede social de uma forma completamente equivocada. Que além do Google, né, que eles botam lá, diz, doutor, mas eu já vi aqui no Google, isso aqui eu vou dizer que é quase que rotina. É difícil um paciente que pega um exame e não jogue no Google hoje para saber. Tem uns que ainda leem errado o exame. Esse é pior ainda. Chega chorando, dá uns prantos. Eu digo, o que foi que eu... Não, que eu estou com um nódulo de mama. Aí eu pego o exame, examino a paciente, vejo os exames. Eu digo, você não tem nódulo. Mas está aqui dizendo, doutor, olha aqui, ó, linfonodo. Eu digo, olha, linfonodo são células de defesa. Linfonodo não é nódulo. A outra chega e diz, doutor, eu estou com câncer. Eu vi aqui no meu exame que tem um BIRAD 5. Aí BIRAD 5 realmente é câncer, é suspeita forte de câncer, né? 90%. Aí eu olho lá o exame, perfeito, categoria 1. Eu digo, onde é que a senhora leu o BIRAD 5? Olha aqui embaixo, ó, tem aqui, lá embaixo. Porque o colega colocou lá as referências, BIRAD 1, 2, 3, 4, 5. Aí ela lê só o 5 e acha que já está com câncer. Então isso pra gente é rotina. Eu digo, minha senhora, tenha calma, não fique lendo o que está no Google, não tente interpretar um exame. Leve para o especialista que ele vai tirar suas dúvidas, vai lhe orientar e vai lhe conduzir. E a desinformação que vem também muitas vezes pelas próprias redes sociais, né, de profissionais que não têm ali todo o conhecimento ainda, ou a história, ou o RQE, né, o título de especialista. Ou que falam para agradar. Então, toda mulher diz para mim que mamografia dói. Eu fiz um estudo quando eu era residente e eu provei em 1.095 mulheres que eu entrevistei, de uma a uma, eu fazia a mamografia delas, acompanhando o exame e perguntava antes e depois. 95% disseram que o exame era melhor do que ela achava que ia ser e era bem tolerável. Era rápido. Mas o medo que ela entrava era grande. Não significa que não dói. Não significa que não dói, mas que é tolerável e aceitável. Com certeza. Aí, o que é que essas 5% dessas mulheres disseram que era insuportável e pior do que ela achava que ia ser? Elas já tinham tido câncer ou tinha alguém na família com câncer.
Ou seja, tinha um fator psicológico. Fator psicológico interferindo. A mulher que foi mãe ou que é mãe, ela tem ali algum tipo de proteção ou de vantagem na questão do câncer de mama, nas doenças cardiovasculares, no próprio câncer uterino ou não? Eu vou São dizer, os mesmos riscos? Na mama, a gente até brinca que a mutação durante a gestação é tão grande que ela pode ter câncer de mama durante a gestação. E a gente considera câncer de mama gestacional até 1 ano após o parto. Olha. A gente sabe que a mulher que amamenta, ela tem um 4% a mais de proteção ou redução de risco de ter câncer de mama. É pouco. Eu tive uma paciente que amamentou por mais de 18 anos. Ela teve 12 filhos. E ela teve câncer de mama. Eu acompanho muitas freiras aqui em Natal. E eu só tive um caso de freira com câncer de mama. Olha só. Então, a amamentação não é uma coisa que você vai ser de risco ou deixar de ser de risco. Mas que a gente estimule. A amamentação é fundamental. A relação da mamãe com o bebê, o vínculo da mãe com o bebê na amamentação. A proteção do bebê nas defesas dele é uma coisa que só o leite materno vai dar. Então, a criança, o leite materno, ele já tem a temperatura correta, a quantidade de gordura correta, a quantidade de água correta. Você não está misturando, você não está contaminando a criança. Então, a criança que mama no peito exclusivo até os 6 meses, ela não vai ter diarreia, ela não vai ter cólica, você não vai estar correndo com ela. Se a criança adoecer, a imunidade da mãe passa para o bebê pelo leite, que no leite industrial isso não tem. Então, a mamãe tem que amamentar. Né? A primeira vacina é o leite. Então, para a gente, amamentar é fundamental. A mama só amadurece quando a mulher amamenta. Mas a proteção, para dizer assim, a mulher que deu de mamar não vai ter câncer de mama, também é mito e foi quebrado. No colo do útero também, assim, a gente considera... Hoje o fator básico é o HPV, né? Baixo nível socioeconômico também contribui, o uso, o cigarro, o tabagismo, né? O uso prolongado de anticoncepcional já está associado a maior incidência. O uso prolongado se entende mais de 10 anos também, certo? E a gente sempre estudou que primiparidade precoce, quer dizer, ter filhos muito cedo e ter muitos filhos provoca mais câncer, favorece mais, porque esse colo, ele sofre mais traumas nos partos, tá? Mas tudo isso hoje é uma coisa pequena em relação ao que a gente tem da etiologia já definida, que é pelo vírus. Então, o que a gente precisa é vacinar, que é primordial, tratar precocemente e fazer como os exames. Não tem ainda o PCR, vamos fazer Papa Nicolau, porque ele tem uma sensibilidade baixa, quer dizer, ele nem sempre descobre o câncer, mas quando ele descobre, ele está lá. Então, ele tem uma especificidade muito boa, né? Então, a gente precisa usar as armas que a gente tem. E quando tiver o PCR, qual é uma grande vantagem? A gente vai passar a triar essas mulheres a cada 5 anos. Então, isso vai... Porque, assim, se você não tiver o HPV positivo, a genotipagem, 16 e 18, que são os brabos, a sua chance é muito pequena. A gente pode passar 5 anos sem triar. Não significa que não vai para o ginecologista. Tem que ir, tem outras coisas para ver. Geralmente 1 vez por ano, né? Porque até a mamografia, que a gente aqui pede muitas vezes, né? Os exames de sangue, na maioria que vocês... somos nós, pedimos, aí quando dá errado, manda para o colega. Porque, assim, não existe na cardiologia uma idade certa. Então, eu vejo vocês falam bastante sobre idade, né? Então, vai fazer mamografia com 40, vai fazer colonoscopia com 45. Na cardiologia, você pergunta que idade que a mulher tem que começar a fazer uma avaliação cardiológica. A gente não tem isso bem estabelecido. Tudo depende do conjunto de fator de risco que elas carregam. Então, por isso que às vezes eu recebo das ginecologistas pacientes com 20 anos que vêm com 300 de colesterol. Nossa. Claro que essa pessoa precisa ser avaliada e tratada, né? Hoje já se pede nas crianças, né? Quando as minhas filhas eram pequenas, não pediu, mas se tem história familiar, já recomendação com 2, 3 anos. Olha aí. Se você tem dislipidemia genética. Com 5, 10 anos, você já pode dar estatina, se você tiver aquele perfil de hipercolesterolemia familiar, de tão maléfico que é o acúmulo de colesterol ao longo da vida.
É o efeito cumulativo que se fala, né, do LDL. Importante demais a gente trazer todos esses temas ali que giram em torno, né, especificamente nesse dia, nesse INMED, relacionados à mulher, em função do projeto que vai acontecer dias 27 e 28 lá na Associação Médica, o projeto Elas, voltado para o público da área de saúde, uma discussão científica. Mas já caminhando para o final, queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem. O que é que as mulheres que estão em casa, que os homens que estão em casa e que vão lá cutucar suas mães, suas filhas, suas irmãs, né, suas companheiras, precisam saber, né? Queria que cada um falasse aqui da sua área, doutor Flávio. Então, vamos lá. Na mastologia, uma coisa que eu gosto de dizer, até a doutora Socorro falou muito bem, o câncer geralmente não dói. Então, a mulher que tem câncer, que está sentindo um nódulo na mama, a mulher que já tem mais de 2 anos, que não vai fazer os exames de rotina, mamografia e ultrassom, procura um mastologista. A hora certa de fazer o diagnóstico é quando ele não dá sinal nenhum. É aquela mulher perfeita que chega para a gente, aí a gente descobre através da mamografia e do ultrassom. Uma estatística fala que para a gente palpar um nódulo, ele vai ter que ter em torno de 1,5 cm. Isso aí já levou quase 5 anos para evoluir. Então é aquela mulher que está sem fazer acompanhamento. E eu vejo isso tanto aqui em Natal como no interior. Eu recebo mulheres daqui de Natal com câncer de mama localmente avançado. Teve uma que chegou para mim com as 2 mamas comprometidas, já pretas de necrose, que morava vizinho Luiz Antônio. Aí eu disse, não é falta de informação, porque a gente está sempre na televisão falando. Ela disse, mas doutor, não dói. Eu digo, mas quem foi que disse a senhora que câncer dói? Câncer não dói. Né? Então a gente tem que orientar as mulheres, fazer o exame preventivo, se tocar. Se tem histórico na família, que ela procure um mastologista, vai fazer um ultrassom a cada 2 anos, vai fazer um exame, vai se tocar, vai fazer mamografia a partir dos 40, pode ser que comece um pouquinho mais cedo, mas o principal, câncer de mama no início não tem nenhum sinal, nenhum sintoma. Então, antes que isso ocorra, que a mulher comece a ter um câncer avançado, que ela faça esse diagnóstico, aí a chance de cura dela e a qualidade de vida vai ser muito melhor. Doutora Socorro. Eu pediria que vacinem. A partir de que idade? 9 anos? 9 idade, aos 14 anos atualmente, só que nós estamos com porque mudou para uma dose só, nós podemos vacinar até os 19, quem não foi vacinado. E sabendo que no privado, se você tiver vontade de se vacinar, vai vacinar também em outras datas, pelo menos até os 45 outras anos. Idades. Outras idades, a gente pode vacinar. E é isso, temos que procurar sem estar doentes, porque é a forma melhor de que a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce para poder tratar. Está na hora de acordar e de vir. O exame ginecológico não dói se for bem feito. Se você for preparada, você não vai sentir dor. Você vai sentir um leve incômodo, mas vai ser suportável e aí a gente consegue fazer tudo muito mais fácil quando você chega antes. A gente tem que tentar focar no benefício, né? Benefício, que tem. Tanto quando a gente pensa em mamografia, também a primeira vez que eu fui fazer mamografia, eu falei, meu Deus, vai ser horrível. E terminou a mamografia, eu falei assim, é só isso. É só isso. Então, assim, acho que isso vale para tudo, né? A gente tentar entender que todo desconforto, né, que eventualmente pode haver, e claro, existem mulheres que vão sentir mais desconforto, mas ele tem um propósito, né? Tem uma missão. E principalmente que a gente deve vacinar meninos e meninas, mulheres e homens. E que não é só câncer de colo de útero, é câncer de pênis, é câncer de orofaringe, tá? É câncer de ânus, é câncer de vulva, de vagina, é muita coisa que esse HPV provoca. E a gente precisa lutar contra ele e a gente já tem armas. Então, nos ajuda. Vamos usar, né? Vamos usar, sem dúvida. Doutora Isabela. Bom, eu escutando meus colegas, a gente já deu para entender que o denominador comum é a prevenção. Então, isso não é diferente na minha área, é a prevenção do assintomático. E aí, no caso, eu destacaria na cardiologia, sabendo que a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo, que pelo menos a partir dos 40 anos, que todo mundo identifique seus fatores de risco clássicos e trate hipertensão, diabetes, dislipidemia, além dos hábitos saudáveis, atenção especial nas mulheres climatéricas e menopausa, quando esse risco cardiovascular, ela se equipara ao risco do homem, podendo até aumentar. Então, o denominador comum é a prevenção, ter hábitos saudáveis desde a infância faz toda a diferença.
que a gente partir cuidando já das crianças, assim como as vacinas. A vacinação também é importantíssima no contexto cardiovascular. Então, além da vacinação clássica para colo do útero, a gente entra também com a vacinação na nossa área de pneumonia, gripe, herpes zoster a partir dos 50 anos. Então, a vacinação em cardiologia também é uma importante ferramenta para evitar descompensações cardiovasculares. Então, acho que a prevenção é a palavra aqui da vez. Em todos os seus aspectos. Né? É o autocuidado. Queria agradecer muito, lembrando que o InMed Podcast é promovido pela Associação Médica do Rio Grande do Norte. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a atuação, a área de atuação da Associação Médica, todos os eventos que acontecem lá, você que é estudante da área, né, ou que conhece alguém que precisa, né, de repente, de alguma informação a mais sobre a Associação Médica, é só ligar para o 9992 9921 3091, 9921 3091 ou 3211 6698, Associação Médica, que fica ali na Avenida Senador Salgado Filho, em frente ao Batalhão, do lado do Museu Câmara Cascudo. Doutor Flávio, doutora Socorro, doutora Isabela, queria agradecer imensamente ao alto nível do bate-papo que a gente teve hoje aqui, né? Porque, assim, mais do que um compromisso que a Associação Médica tem com os seus associados, a Associação Médica também tem um compromisso com o público de levar informação assertiva, com profissionais de alto nível, que tenham suas especialidades, né, seus registros de especialidades, e por isso a gente, né, agradece demais a disponibilidade. A gente sabe do dia a dia corrido, que é o dia de vocês, mas é muito importante esse papel. Obrigada. Eu agradeço e reforçar o convite, né, para que no outro final de semana estejam todos lá, sexta e sábado, na Associação Médica, participando elas. Com certeza, é isso aí. Fica o convite, fica a dica. A gente fica por aqui. Até o próximo InMed Podcast.